Ora, boas, já faz tempo que eu não faço um vídeo para também vos incentivar a fazer coisas novas com a mesa, a tirar dúvidas, a não trabalharem de uma forma racional, ou seja, sempre da mesma maneira, usando os protocolos do manual, fazendo da vossa mesa radiónica uma espécie de coisa sem energia. Então hoje vamos falar um bocadinho dos gráficos auxiliares. Como vocês sabem, tem aqui este primeiro gráfico no vosso canto esquerdo, que eu vou fazer aqui uma utilização simbólica de uma terapia até que me aconteceu hoje de manhã. Então, basicamente, a pessoa ligou, fez uma pergunta, quanto é que era a consulta de mesa radiónica, eu dei o valor. A pessoa, entretanto, ao telefone já foi dando algumas indicações, que é aquilo que nós consideramos a anamnese, para ver o que é que nós iremos fazer e qual a ficha mais adequada para usar a mesa radiónica. Eu percebi-me que a pessoa estava com uma série de processos a fazer projeção, enfim, com a vida bloqueada, mas ao mesmo tempo também a não revelar tudo. Isso é muito comum nas consultas que vocês vão ter, porque a pessoa está praticamente, enfim, educada de uma maneira e às vezes dando algumas opiniões pode parecer má educação, etc, etc, devido também à classe social e a forma como a pessoa encara a vida e vê o seu plano evolutivo, se é em princípio mais virado para o verbo ter ou para o verbo ser. Mas isso pouco importa, é só para que vocês tenham uma noção de, às vezes, como é que podem trabalhar com os gráficos auxiliares aqui nesta barra e como é que isto poderá ser muito útil para vós. Então, na consulta, como eu vos disse, a pessoa começou a falar, começa-se a lamentar, de qualquer forma tem formação superior, é uma pessoa até com alguma numerologia interessante, nasceu num dia 11, agora não vou precisar o mês, vamos guardar aqui um bocadinho isto para o sigilo, e fomos conversando um bocadinho ao telefone, e eu disse, olha, muitas das vezes o que nós fazemos na mesa radiónica é trabalhar uma situação específica. Mas vamos ver, porque está-me a falar de várias pessoas, e então se isso irá para um tipo de terapia ou será mesa radiónica de princípio ao fim. Então lá fui eu, não é? Como vocês já sabem, ao relógio radiestésico, e fui ver se ela estava a ser ela própria. E o gráfico estava-me a indicar que ela tinha uma percentagem de ser ela própria apenas de 20%. Estão a ver aqui? Ora, isto aqui é muito importante porque logo à partida, uma pessoa que está a ser 80% não ela, não pode querer dizer logo à partida que ela esteja a ser uma pessoa falsa ou que é mentirosa, etc. Mas muitas das vezes é a falta de compreensão do processo. Mas mesmo assim, depois de saber, enfim, que ela não está a ser ela própria, vamos então usar, e continuamos a usar este gráfico em leque, este relógio radiestésico, para saber quantas interferências ela tem, ou se é interior, se é dela própria, ou exterior. E aqui depois é muito importante fazermos a migração para os gráficos auxiliares, está bem? Então, botão da pergunta. Vejam, aqui me aparece um número bastante elevado de interferências, aproximadamente 6. Mas afinal, que interferências são essas? É aqui que vocês vão começar então a fazer o uso dos vossos gráficos auxiliares, que é muito importante destas 6 interferências saber, no primeiro gráfico, quais são do foro espiritual e energético, quais são os gráficos de situação mental e emocional. Tudo isto faz parte do processo da pessoa, não podemos excluir, mas para um trabalho bem feito na vossa mesa radiónica, vocês têm que ser o mais afinados possível na conversa que estão a ter com a pessoa a quem estão a dar a consulta. Então, primeira coisa que eu fui fazer, como sabem, aqui não precisamos de botão de perguntas, não é?
processo de grupo família. Depois, vírus e bactérias, contaminação energética. Ok? Já me deu logo 3, entretanto, o pêndulo já estava a fazer um movimento e a sair fora do gráfico. Então, 3 das interferências foram encontrados aqui. Então, o processo em grupo, aqui, quando vocês veem isto aqui, normalmente envolve família. Primeira pergunta que devem pôr à pessoa, ou a primeira questão é: olha, estamos aqui a sair, vamos dizer assim, na mesa radiónica, que o processo não é só consigo, é claro que está-se a queixar dos seus familiares, mas haverá coisas que a própria mesa radiónica, para se trabalhar do princípio ao fim, acha que os seus familiares de quem você se está a queixar aceitam também participar na consulta, ou vir cá para uma situação em que nós podemos dirimir as quesílias e os conflitos? A pessoa em questão respondeu-me: nem pensar. Mas eu perguntei porquê. Porque, e depois, pessoa A, X, pessoa B, Y. Prestem bem atenção. Isto é um estado hipnótico. A pessoa está a fazer um julgamento, vê desta maneira, não acredita que o processo possa ser trabalhado pela outra pessoa, ou seja, com quem ela possa ter um conflito, e está em negação. Isto é um estado hipnótico. Então, vocês aqui vão começar a trabalhar logo no relógio radiestésico, não é? A ficha que vocês têm no manual, o estado hipnótico. Logo do fim, ou do princípio ao fim, antes de avançar o processo, porque já saiu o diagnóstico no vosso gráfico 1, processo de grupos família. E normalmente quando nós estamos em conflito com a nossa família, isto é muito complicado. Vocês sabem perfeitamente que laços de sangue é até à morte. Então, se é até à morte, não é como aqueles laços de companheiros ou amigos que a gente pode descartar, ou, como se diz no Facebook, desamigar e acabou daqui para fora. Não é? Este é um laço que a pessoa vai conviver. Então, muito importante na questão do terapeuta, ao usar a mesa radiónica, é que esta parte cognitiva aqui dos processos de grupo e de família possam ser trabalhados em grupo também, de preferência. Mas agora, depois de fazer o processo, vamos ver ainda quantas interferências ela está a ter, e aqui já no ramo mais pessoal. Então, é aqui que vocês se devem recorrer do vosso gráfico emocional, e então aparece aqui esperança. Decepção. E depois o pêndulo está a sair fora do gráfico. Então, já aconteceram 3 situações aqui, 2 aqui, então, e vamos ver aqui. Neste gráfico também aparece a imagem do pai. Então, o que é que nós devemos fazer? Sabemos que há processos de grupo, sabemos que aqui há uma situação em que há decepção, enfim, esperança, e depois aqui a imagem do pai. Vocês então montam o puzzle dos 3 gráficos. E o que é montar o puzzle dos 3 gráficos? Perguntando à pessoa em questão, que por razões de educação também não me quer culpar, mas claro que já começou a falar um bocadinho, não é, deste, daquele, e a lamentar essas situações. Então é aqui que vocês devem abordar a questão, então, como é que é a relação com o pai, como é que foi a infância, tentar que a pessoa veja o lado positivo da questão. É claro que não podem contar muito que a pessoa vire logo um anjo, não é? Na terapia, ou com a mesa radiónica, a gente chega aqui azul, violeta e raios, que a pessoa, agora pronto, lá giraste aí a varinha mágica, vai ficar tudo bem. Não, se a pessoa tiver emoções desequilibradas. Então, a esperança, é preciso saber descodificar, porque estes gráficos não é de calque. A esperança faz com que haja depressões. E o que é depressões? A pessoa fica na expectativa, ou seja, descodificando a esperança, fica na expectativa que, efetivamente, neste caso pessoal, o pai mude, e se ele mudar, fica tudo bem.
Ao mesmo tempo, faz as projeções, culpa, porque no fundo estaria à espera que o pai se comportasse de uma determinada maneira e que isto não acontece. Então, isto é muito comum em todos nós, ficarmos logo revoltados com a situação porque queremos tornar de uma forma obrigacionista a relação dos nossos pais. Ok? Então, na mesa radiónica, a parte cognitiva é muito importante. Então, primeira ficha, o estado hipnótico. Não se esqueçam da parte cognitiva do estado hipnótico aqui, é tentar motivar a pessoa para entender a situação, porque é que ela chegou a ela própria. Eu queria que vocês refletissem uma coisa muito interessante. Normalmente, nas relações conflituosas de mulheres com a linha masculina, ela vai também prejudicar os relacionamentos pessoais, ou seja, de companheiros e também na relação com os filhos. Às vezes a falta de pai faz uma mãe ficar, né, um pouco mãe galinha, e isso também é controle em excesso pela carência afetiva. Também se pode começar a vitimizar e a lamentar-se e essa forma resultar tendo pessoas sempre à volta porque eu sou um coitadinho ou uma coitadinha. Ora, isso também, mais uma vez, é um estado hipnótico. Conseguem entender? Porque a pessoa está a acreditar que daquela maneira atinge os seus objetivos. A ficha de mágoas e ressentimentos é muito importante quando nós diagnosticamos aqui conflitos, principalmente de ordem familiar. E vão ser a maioria dos casos. Okay? Se não é familiar com pais, vai ser com o companheiro, vai ser com os filhos. Tendencialmente, esta mesa assenta nesse triângulo das relações. E daí o gráfico das relações ser uma coisa que vocês devem trabalhar. Não se esqueçam que o botão 1 é individual. Se for o casal, o botão 2 e o botão 3 para família. E então, a partir daqui, vocês vão compensar no relógio radiestésico. Já sabem como se faz também na ficha que está no vosso manual de síndrome de inadequação. Então, vão fazer os respectivos cortes, certo? Com o raio azul, transmutações com o raio violeta, certo? Podem usar os gráficos que vocês também conhecem e depois a mão para enviar os raios e fazer o preenchimento dessa energia. Ora, se a pessoa está em negação, é claro que a energia vai funcionar menos. Então, o papel do terapeuta é muito importante na situação do aconselhamento da mesa radiónica quântica. Eu também queria que vocês trabalhassem um pouco mais este gráfico, o nome cabalístico de Jesus. Quando vocês acham que as vossas competências são egóicas, lá estão vocês a tomar partido, lá querem salvar a família de tudo e mais alguma coisa, tenham um pouco de fé, cliquem. Podem deixar os botões, não é? Vocês já sabem dos botões aqui. Podem deixar estes botões. Eu vou deixar assim a imagem. Trabalhem também com Jesus. Tenham fé. Não estou a falar dos mestres. Estou a falar exclusivamente deste gráfico que está aqui, invocando que nós estamos numa matrix cristã. Então, energia crística, quando vocês não sabem, mas desejam o melhor para aquela pessoa que está a sofrer por questões familiares, emocionais, etc., invoquem também o Mestre Jesus. Ponham o dedo aqui, não faz mal nenhum, isto não vai arder. E trabalhem no vosso radiestésico, estão a ver, no sentido anti-horário, o preenchimento. Porque a forma de pensamento que vocês têm em termos de fé é que apenas de uma forma pura estão a desejar para o outro aquilo que também desejam para si próprios ou para vocês mesmos. Então, muitas vezes, não sabendo trabalhar ou estar aqui com tanta confusão, às vezes tanto pragmatismo, tanta dualidade, em saber como é que vão ler o gráfico que estão a fazer bem, a fé é mais importante que isto tudo. Então, se também quiserem aconselhar, para além dessa fé e de emitir essa energia, para além dos raios, vocês também podem, não sejam egoístas, vejam aqui no gráfico 5 quais as terapias complementares ao vosso uso da mesa radiónica. E, por exemplo, aqui está-me a dar até cuidados médicos. Então, aconselhem a pessoa também a fazer algumas análises. Ok?
Ou então questionem. Foi o meu caso. Olha, está-me aqui a sair cuidados médicos. A pessoa disse-me assim, eu tinha lá uns comprimidos não sei de quem, antidepressivos e ansiolíticos, e para esquecer o problema tomei aquilo. E então eu perguntei, mas porquê é que você se está a automedicar? Para já, está a admitir a responsabilidade pessoal. A seguir, passa um atestado de incompetência aos médicos e acha-se no direito de se automedicar. Será que esse medicamento é o certo para si? Porquê é que está a fazer isso? Mais uma vez, a pessoa está em estados hipnóticos, a pessoa age de uma forma automática pelo aquilo que disseram, por aquilo que ouviu dizer, e se funciona para aquela pessoa, neste caso o medicamento, também vai funcionar para mim. Não é verdade. E não se pode, e vocês sabem perfeitamente que os próprios médicos dizem para nós não nos automedicarmos. Foi um caso, e na questão da consulta de mesa radiónica, muitas vezes surge desta maneira uma coisa que é o cuidado médico, que é porque a pessoa anda a fazer qualquer coisa e precisa mesmo de ir, e se houver necessidade de tomar medicamentos, deve sim consultar o médico, mas não deve fazer automedicação. Mas onde é que vocês encontraram os problemas? Nos gráficos auxiliares, nas interferências que a pessoa está a ter no estado hipnótico, nas mágoas e no ressentimento, nos processos de grupo, na questão das relações, e depois daqui para a frente vocês podem então começar a escolher as vossas fichas de trabalho, que neste caso vocês têm algumas, que é mágoas e ressentimentos, estados hipnóticos, a centrar aqui um bocadinho e também aconselhar a ir ao médico. Então, os gráficos auxiliares não são só estes. Vocês sabem perfeitamente que têm outros para poder acoplar à vossa mesa. Tá? São vários que eu tenho aqui, mas todos eles são muito úteis. Tá? Por exemplo, este aqui, que é do envio de reiki à distância, neste caso, se a pessoa está-se a vitimizar, está insegura, etc., nós vamos trabalhar, acima de tudo, 3 arquétipos ligados a estes 3 chakras. Ok? No chakra da raiz, no sacro e no plexo. Então, a pessoa é insegura, não é? Faz sacrifício à espera de reconhecimento e é uma, servente de tudo e de todos, ou mãe galinha, etc. Então tudo isso tem a ver com os 3 primeiros chakras. E o que é que vocês devem fazer? No chakra da raiz, clicar no botão irradiar e na parte cognitiva dizer, olha, vamos aumentar aqui um bocadinho a segurança, vá lá, não é assim tão necessário que precise dos outros, não é? Vamos supor, não é? E já pensou que se não tivesse pais, como é que era? Tudo isto é a conversa do terapeuta, ao mesmo tempo que estão a fazer o trabalho cognitivo, estão a trabalhar, estão a conversar, passam para o sacro e continuam a irradiar essa energia da sexualidade, porque ser mãe galinha não dá muito jeito, porque depois a energia da criatividade e da sexualidade é automaticamente bloqueada. Então vocês aqui começam a aumentar a criatividade, a sexualidade, o prazer pela vida, e depois o plexo solar, que é para a pessoa não ser tão egocêntrica, não é? Lá está, o chakra do plexo é aquela coisa que a gente só olha para o nosso umbigo, não é? Então aqui vocês vão subtilizar essa energia, enviar essa energia mais amarelada e vocês vão fazer o vosso trabalho, tá? Não é só trabalhar na cabeça, aqui em cima. Aqui embaixo, muitas vezes é que é o problema, nas questões mais cotidianas. E mais gráficos, não se esqueçam. Eu tenho aqui esta análise preliminar, motivações pessoais, os órgãos, a harmonização. Tudo isso é um trabalho importante a fazer com os gráficos e não se esqueçam de criar os vossos próprios gráficos, está bem? É importante porque esta mesa não tem o culto da personalidade, ela é, digamos, open source, ela está aberta à vossa criatividade e ao uso de vários gráficos. Eu tenho aqui este aqui muito engraçado, que acho que nunca mostrei, mas que eu uso de vez em quando, que é de uma formação que eu fiz de fractais. Então é engraçado.
Por exemplo, aqui vocês têm o fractal do fogo, não é? O fractal da terra, da água, do éter, não é? Dos 5 elementos. Tudo isto está na natureza. O que nós podemos trabalhar aqui um bocadinho é, por exemplo, dar-lhe mais ânimo, mais segurança. Então, vou usar fractal da terra. Estão a ver? Então, isto é um fractal que eu também coloco aqui no relógio radiestésico e envio energia em forma de fractal. Toda ela é assim, não é? A própria mesa tem um fractal, vocês podem trabalhar também aqui. Se eu vir que a pessoa que precisa de harmonizar, etc., as emoções, vou usar o fractal da água, então, do ar, ou da água, da terra, do fogo, do éter, conforme a necessidade, também se pode enviar este tipo de energias, não em forma de mandala, como foi o primeiro caso, vocês viram no gráfico que eu usei na primeira instância, ela tinha mandalas, né? É tipo reiki à distância. Nesta já é envio à distância de energia fractal. Estão a ver? Então, tudo isto tem a ver com a vossa criatividade, com a necessidade que vocês têm de tornarem a vossa mesa radiónica assim um pouco mais colorida. Então, eu agora vou pôr aqui outro gráfico. E este outro gráfico tem aqui alguns símbolos que são também mandalas, de uma outra formação, neste caso do Atlantis. Eu então vou escolher aqui alguns, por exemplo, tem aqui um que é proteção angelical. Então, clico aqui na tecla e envio proteção angelical para a pessoa. Se a pessoa se queixa de questões de insegurança financeira, nós temos aqui um gerenciador, digamos, de matéria, para que a pessoa tenha a lei da atração e não fique tão insegura por questões materiais. Abordando umas questões ligadas à matéria, é claro que o dinheiro é uma energia de troca, toda ela é necessária, mas o verbo ter é sempre resultado do merecimento daquilo que vocês amam fazer. Só assim é que o dinheiro vem, porque se nós tivermos medo do dinheiro, apreensão de dinheiro, o dinheiro também faz o mesmo convosco, foge. E o dinheiro é uma coisa útil, mas não é tão importante como o amor. Está bem? Então, trabalhem os vossos gráficos auxiliares, que eles são muito importantes para aquilo que vocês vão fazer aqui na mesa radiónica. Ok? Então, até breve.